Bom, tá gravando aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu quadro. Aqui tá torto. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês até um segundinho, só para mostrar a matéria que está lá no Moodle. Né? Dá uma olhada aqui. Eu coloquei hoje, mas na verdade assim, isso aqui já estava atualizado já. Então, só voltando aqui um pouco na matéria de transformadas de Laplace. Só um segundinho aqui. Bom, aqui tem bastante coisa aqui. Aqui na transformada de Laplace eu tenho a parte introdutória, tá? E aí a gente fez alguns... A gente não, né? Quem fez foi eu. Eu fiz alguns exemplos aqui, mas aí a gente fez junto aqui nas aulas síncronas, né? Bastante exemplos de transformada, como que calcula, né? As propriedades básicas aqui de transformadas. Falando que a transformada de Laplace ela é linear. Aí tem a primeira leva de exercícios. Depois tem a parte falando sobre a transformada inversa, né? Como que ela é definida. Não existe uma fórmula para calcular a transformada inversa, só você, sabendo a transformada de Laplace, faz a inversa. Aqui fala que a transformada ela é linear. Esse é o exercício. Depois eu falei sobre translação de derivada, né? Essa propriedade desse teorema aqui. Né? O que mais? Aí calculei algumas transformadas inversas, algumas coisas. Derivada, né, de uma transformada que é dada por esse teorema aqui. Aí tem mais uma leva de exercício. Aí aqui, nessa existência de transformadas de Laplace aqui, pessoal, isso aqui é uma parte bem teórica, tá? Assim, isso aqui não vai cair na prova, mas talvez se um dia você precisar consultar, está bem explicado. Eu acho que aqui ficou mais bem explicado do que no livro, tá? Modéstia à parte. Na verdade, tem mais informação aqui. Aqui tem alguns exercícios, mas vocês podem ficar tranquilos também que esses exercícios nesse formato não tem como eu pedir para vocês, tá? Eu resolvo aqui uma EDO, né, igual eu tinha resolvido na semana passada, usando o transformado de Laplace, mas aí depois a gente vai fazer mais alguns exemplos desses, tá? Esses exercícios aqui vocês não precisam ficar preocupados por enquanto, não. E hoje eu vou falar sobre convolução, tá? Convolução também já está bem explicado aqui, só que talvez hoje eu vou falar de um exemplo a mais. Vamos ver como é que vai ser o tempo aqui. E já tem exercício aqui também para vocês fazerem usando essa parte de convolução, tá? Bom, vamos voltar aqui. Eu vou parar de apresentar. Já está gravando. Então, hoje a gente vai falar sobre a convolução entre duas funções. Tá? Convolução. Esse nome é estranho, porque ele parece convulsão. Mas é convolução. Tá? O que é a convolução entre duas funções? A convolução entre duas funções, então, por exemplo, suponha que você tem f e g, funções definidas no intervalo de 0 até mais infinito. Tá? A convolução entre duas funções, a gente vai denotar por esse asterisco aqui. Tá? Isso não é multiplicação. Tá? A multiplicação de duas funções é fazer a vezes b, f vezes g. Isso aqui é uma nova operação, que isso dá uma função que depende da variável t. Tá? Você pode escrevê-la assim, ou então, depois eu vou mostrar outro jeito de se escrever. Isso é integral de 0 até t. Aí você vai pegar a função f, vai avaliar em tal. Depois você vai pegar g e vai avaliar... esqueci como é que é. Vai avaliar em t menos tal aqui. Tá? De tal.
d tal. Tá? D tal. Tá, não tá dando assim, não tá dando para confundir aqui o que é T, o que é tal, não, né? Tal é uma letra grega, certo? Essa letra aqui. Aí, isso você vai integrar de tal. Ou então, se você preferir, você pode escrever assim, né? Que f de t, convolução com g de t, é a integral de 0 até t, mesma coisa, f de tal, g de t menos tal e tal. Certo? Então, essa é a convolução entre duas funções, né? Isso aqui, quando você faz os cálculos, a resposta é uma função que depende da variável t. Tá? Então, quando você fizer os cálculos aqui, a resposta ainda é uma função que depende de t. Aí a gente vai ver assim, é estranho porque assim, essa parte aqui ela não tem uma informação do tipo assim, de onde o cara tirou essa ideia, tá? Mas a gente vai usar isso aqui principalmente para calcular a transformada inversa. Né? Tem certas transformadas inversas que no livro, em alguns casos, eles falam assim, usa frações parciais. Geralmente, eu acho que se usar convolução, dá para resolver quase tudo que você precisa. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar duas funções assim, bem parecidas. Vou pegar a função e elevada a t e g de t igual a e elevado a menos 3t. Tá? G de t. E eu vou fazer a convolução entre essas duas funções. Ou seja, o que é a convolução de f de t com g de t? Qual que é a convolução entre essas duas funções aqui? Bom, a convolução vai ser a integral de 0 até t da primeira função avaliada em tal vezes a segunda função avaliada em t menos tal. Isso eu vou integrar com relação a tal. Né? Bom, aí você tem que lembrar da lei de formação da função. Né? Então, isso aqui vai ser integral de 0 até t. O que a função f faz? Ela pega o valor que está aqui e calcula a exponencial. Então, como eu estou substituindo por f de tal, então eu vou calcular e elevado a tal. Né? Vezes a segunda função avaliada em t menos tal. Então, onde tem t, você tem que trocar por t menos tal. Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos 3. Ao invés de você colocar t, tá aqui dentro, você troca por t menos tal. Então, isso vai ficar t menos tal de tal, certo? Dessa forma. Bom, isso aqui é igual a integral de 0 até t e elevado a tal vezes e elevado a menos 3t vezes e elevado, aí aqui fica menos 3t vezes menos tal. Desculpa, menos 3 vezes menos tal, que é 3 tal. Tudo isso de tal. Né? Bom, repara o seguinte, ó, como você está integrando com relação à variável tal, esse e elevado a menos 3t aqui, ele funciona como se fosse uma constante. Então, ele pode sair da integral, tá? Você pode, não, assim, se você quiser tirar também, não tem problema, né? Mas aí, se você tirar ele para fora aqui dentro da integral, vai ficar e elevado a tal vezes e elevado a 3 tal de tal. Né? Bom, aí, juntando as partes ali, isso é integral de 0 até t. Aí é só somar uma potência, vai ficar elevado a 4 tal de tal. Bom, aí essa integral é fácil, né? Porque essa integral aqui vai ser e elevado a 4 tal dividido por 4
com tal, variando de 0 até t. Né? Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos 3t sobre 4. Aí eu pego essa função que sobrou, troco o tal por t, então é 4t. Escrevi errado. É i elevado a 4t menos essa função avaliada no zero, que é 1. Tá? Aí, se você quiser distribuir aqui, então a gente vai ter que a convolução de i elevado a t com i elevado a menos 3t é igual. Bom, quando eu distribuo esse vezes esse, vai ficar i elevado a t menos i elevado a menos 3t. Tudo isso sobre 4. Tá? Então, ou seja, quando eu faço a convolução entre duas funções, para baixo aqui. Quando eu faço a convolução entre duas funções, o resultado ainda é uma função que depende de t. Tá? Então, por enquanto a gente vai fazer só isso, né? Calcular a convolução entre duas funções. É só resolver a integral. Né? Isso aqui parece que não tem muito sentido, mas em alguns momentos a gente vai precisar. Tá? Bom, outro exemplo que a gente pode fazer é um exemplo... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos pegar duas funções um pouco mais elaboradas. Assim, ó. Esse exemplo é bom, porque a gente recorda como faz para resolver integral. Eu vou pegar a função seno de t e vou pegar a função g de t, cosseno de t. Tá? Seno de t e cosseno de t. Eu vou fazer a convolução entre essas duas funções. Vou pegar f de t, convolução com g de t. Por definição, isso é integral de 0 até t. Aí vai ser a primeira função avaliada em tal, vezes a segunda função avaliada em t menos tal. Na verdade, seria interessante se eu pegasse outras funções aqui, para aí a gente já faz um caso mais geral um pouco. Vou deixar como exercício depois, tá? E aí aqui fica d tal. Bom, mas o que é isso? Isso é integral de 0 até t. Aí eu pego a primeira função f e avalio em tal. Eu vou trocar o t por tal. Aqui vai ficar seno de tal. Depois eu pego a segunda aqui, que é o cosseno, e eu vou trocar o t por t menos tal. Então vai ficar cosseno de t menos tal. Isso de tal. Tá? Alguém tem alguma ideia de como faz para resolver essa integral aqui? Poderia ser substituição. Mas substituição, que tipo de substituição, o Guilherme? Substituição normal ou substituição trigonométrica? Porque assim, o problema aqui de fazer substituição é que, por exemplo, quando você calcula trigonométrica, nem lembro. Não, mas você vai lembrar, tá? Aqui o seno, a derivada do seno é cosseno. Repara que o cosseno não está aparecendo aqui. Você pode até abrir esse cara, mas se você abrir, você vai cair numa expressão muito grande, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer um rascunho aqui, porque essa parte aqui realmente assim, é uma coisa que ninguém lembra. Porque assim, repara o seguinte, aqui eu tenho um seno de um ângulo, seno de um valor, e aqui eu tenho um cosseno de outro. Então eu tenho seno A, cosseno B. Seno A, cosseno B. Lembra? Seno A, cosseno B. Quando eu falo em seno A, cosseno B, isso me lembra da soma do seno de A com B. Né? Essa aqui todo mundo tem que lembrar, tá?
Porque se não lembrar isso aqui também, aí vai ser engenheiro de que jeito? Então, isso aqui é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, repara que eu fiz aparecer o seno de um ângulo e o cosseno de outro. Só que aí atrapalhou essa parte aqui, né? Porque aqui eu estou aparecendo o seno e o cosseno. Para assim, poder eliminar esse termo aqui, eu apareço com outro termo. Eu vou fazer o seno da diferença. Porque no seno da diferença também aparece o produto do seno de um ângulo com o cosseno de outro, né? Então aqui eu vou ter seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E aí quando você soma essas duas parcelas aqui, o que vai acontecer? Aqui vai ficar seno de A mais B mais seno de A menos B, certo? Eu estou somando do lado esquerdo. E aí do lado direito, quando eu somar, vai ficar seno A cosseno B, e esses dois aqui vão cancelar um com o outro, né? Então, isso aqui é seno A cosseno B. Na verdade é 2, né? Porque tem 1, 2 caras aqui. Aí depois você passa o 2 para cá dividindo. Quando você passar o 2 dividindo, então você vai chegar na identidade que é assim. Espera aí. Você vai chegar aqui seno A cosseno B é igual a seno de A mais B mais seno de A menos B sobre 2, tá? Seno A cosseno B é seno de A mais B. Assim, essa identidade última aqui vocês não precisam lembrar, porque assim, eu também não lembro, nunca lembrei, faz 10 anos que eu dou aula aqui no FTM. Se você apostar R$100 comigo, que eu vou perder, porque eu também não lembro. Mas essas duas aqui você tem que lembrar e fazer ela todas as vezes, não tem problema, tá? Aí, o que acontece é que lá no nosso problema, a gente tem que é um tal e um T menos tal, né? E que eu tenho A e B. Então, é só você substituir para saber o que vai aparecer aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que A é tal. E o B, meu aqui, vai ser T menos tal. Então, B é T menos tal. B é T menos tal. Então, ou seja, quando eu fizer seno tal cosseno de T menos tal, aqui vai aparecer a soma. Vai aparecer a soma, né? A soma desses dois ângulos. Quando eu somo esses dois caras aqui, sobra só o T. Mais. Aí eu faço a diferença, só que tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer a diferença. Então você vai fazer o de cima menos o de baixo. Quando eu for fazer o de cima menos o de baixo, vai ficar assim, vai ficar seno de 2 tal menos T. Tudo isso sobre 2. Tá? Aí eu consegui integrar, porque eu transformei o produto numa soma, e essa integral aqui eu consigo resolver, tá? Então, assim, guarda essa aqui. Lembra que repara que a gente só usou a equação mais simples aqui, seno da soma e seno da diferença, tá? E aí eu vou trocar aquele seno tal, cosseno de t menos tal por isso. Repara que não é uma mudança de variável do cálculo, é uma mudança usando uma propriedade trigonométrica, uma identidade trigonométrica, tá? Bom, então, essa integral aqui vai ficar assim, a integral de 0 até t, aí essa soma, copiando ali, é seno t mais seno de 2 tal menos t d tal, e eu boto um meio de fora aqui, que é aquele 2 que estava multiplicando, né? Então, a minha integral vai ficar assim, meio da integral de 0 até t seno de t d tal, né? Mais meio da integral de 0 até t, aí aqui vai ficar seno de 2 tal menos t d tal.
Aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque assim, a impressão que a gente sempre pensa em fazer assim, a integral do seno é menos cosseno. Só que aqui, o que acontece é que eu estou integrando com relação a tal, uma coisa que depende de t. Então, esse seno aqui, na verdade, ele funciona como se fosse uma constante, né? E a integral da constante é a variável, né? Então, essa integral aqui tem que tomar cuidado, porque ela é tal, seno de t, de 0 até t. O que está variando de 0 até t aqui é tal, né? Você tem que substituir dentro desse tal aqui, certo? E aí depois, a integral do seno é menos cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Isso, a derivada do seno é menos cosseno. Então vai ficar assim, menos 1 sobre 2, vezes o cosseno de 2 tal menos t. Só que aí, como aqui tem um 2, quando você deriva, pela regra da cadeia, o 2 sai para fora. Então, para compensar isso, você tem que passar dividindo e avaliar de 0 até t. Tá? Você vai avaliar aqui de 0 até t. Né? Aí é só substituir. Bom, quando eu substituir aqui o tal por t e o zero já vai cancelar. Então, isso aqui vai dar t, seno de t sobre 2. Aqui vai ficar menos 1 quarto. Aí eu vou avaliar no t. Quando você trocar por t, vai ficar 2t menos t, que é t. E quando você trocar por zero, tal por zero, vai ficar cosseno, menos cosseno de menos t. Então aqui vai ficar menos cosseno de menos t. Só que o cosseno de menos t é igual ao cosseno de t. Porque a função é par. Tá? Então, na verdade, essa parte toda aqui, ela vai zerar. Tá? Isso aqui é zero. Então, no fim das contas, vai sobrar só t, seno de t sobre 2. Né? Ou seja, a convolução do seno. A convolução do seno com cosseno é t vezes seno de t sobre 2. Tá? Vamos guardar esse resultado aqui. Mas aí, por enquanto, a gente está falando aqui só de convolução, essas coisas assim. Mas o que acontece é que a convolução tem uma propriedade interessante, né? Que é o seguinte. Eu vou escrever aqui como sendo uma propriedade. É o seguinte, quando você faz a transformada de Laplace de f de t convolução com g de t, isso aqui, aí lembra que não vale para o produto, né? Tem uns exercícios lá que não vale para o produto. Mas quando você está falando da convolução, então você pode falar que a transformada de f de t convolução com g de t, de fato é a transformada de f vezes, aí aqui é número mesmo, tá? A transformada da g de t. Né? E o mais interessante é o seguinte, escreve aqui assim, ó, fala que a transformada de f de t é f de s. E a transformada de g de t é uma g de s. Né? Aí daqui, então, você tem que a transformada de f de t convolução com a transformada. Ih, eu fiz errado aqui, peraí. Desculpa escrever assim, pessoal, mas é porque eu não vou pegar outra folha e escrever de novo. Aqui a gente tem o seguinte, ó, que a transformada de f de t convolução com g de t é igual a transformada, na verdade é assim, é f de s vezes g de s. Tá? E aí, por exemplo, se você aplicar a transformada inversa dos dois lados, o que vai acontecer é que a transformada inversa de f de s vezes g de s
é igual a transformada inversa de f de S convolução. Porque assim, a transformada inversa aqui, ó, é o meu f de t. E a transformada inversa do g de S vai ser o meu g de t. Então você pode usar todas essas propriedades aqui quantas vezes vocês quiserem, tá? Inclusive, na maioria das vezes eu peço, assim, eu faço questão que vocês usem, porque é uma forma de mostrar conhecimento. Tá? Porque assim, para que a gente vai fazer isso? Principalmente nessa última linha aqui, ó. Essa parte aqui eu acho a mais interessante para a gente usar. Então, aqui na aula, eu vou fazer alguns exemplos só envolvendo essa última parte aqui, tá? Só envolvendo a última parte, que é calcular a transformada inversa. Então, quando você vai calcular a transformada inversa, às vezes é mais fácil, tá? Por exemplo, vamos supor que você tem um problema assim, ó. Calcule a transformada inversa de 1 sobre S menos 1, S mais 3. Se você for observar lá naquela tabela, naquelas coisas lá, não tem explicando qual que é essa transformada aqui, tá? Mas, por exemplo, se a gente usar essa propriedade, eu vou deixar ela aqui embaixo. Aqui. Se a gente usar essa propriedade aqui, a gente consegue resolver o problema mais fácil, né? Então, por exemplo, o que vai ser essa transformada aqui? Né? Usando essa propriedade, a transformada inversa de 1 sobre S menos 1, S mais 3, vai ser igual a transformada inversa. Aí você divide em 2. Pega essa função e faz S menos 1 vezes 1 sobre S mais 3. Né? Uma que depende de S, outra que depende de S também. Né? Bom, mas pela propriedade, quando eu faço a transformada inversa do produto de duas funções, isso vai ser a transformada inversa da primeira convolução, tá? Com a transformada inversa da segunda. Né? E essas duas aqui eu sei calcular. Né? A transformada inversa de 1 sobre S menos 1 é tabelada. É I elevado a T. E a transformada inversa de 1 sobre S mais 3 também é tabelada, que é I elevado a menos 3T. Né? Só que, né, o que seria isso? Essa convolução a gente já fez aqui no primeiro exercício. Ou seja, a convolução de I elevado a T com I elevado a menos 3T vai ser I elevado a T menos I elevado a menos 3T sobre 4. Tá? Ou seja, essa transformada aqui, transformada de 1 sobre S menos 1, S mais 3, é I elevado a T menos I elevado a menos 3T sobre 4. Repara que aqui você não precisa usar frações parciais nem nada, tá? A gente usa direto a convolução, né? Que é mais tranquilo, tá? Bom, pelo menos eu acho que é mais tranquilo usar a convolução nesse caso aqui. Certo? Então, assim, sempre que aparecer alguma coisa assim, tenta fazer por convolução. Repara que eu não vou fazer convolução aqui porque eu já fiz, né? Então, nesse caso aqui é mais fácil. Aqui vocês podem fazer usando frações parciais também, tá? Tem alguns exercícios lá que vocês dá para usar frações parciais, mas também dá para resolver usando convolução. Né? Bom, vamos pegar outro exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar um exemplo que às vezes aparece, que é um pouco mais difícil, que é o seguinte. Calcule a transformada inversa de S
sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Calcula essa transformada inversa aqui. Essa aqui também, se for tentar fazer por frações parciais, acho que não vai dar certo, tá? Se você tentar usar frações parciais aqui, esse negócio vai enrolar tudo, né? Mas assim, o que você pode fazer é o seguinte, ó, repara que a transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual. Aí você pode separar em duas aqui. Isso aqui vai ser S sobre S ao quadrado. Deixa eu pensar um jeito aqui. S ao quadrado mais 1 vezes S ao quadrado mais 1. Aí se você separar em duas, você vai ter o seguinte, você vai ter que isso é transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S sobre S ao quadrado mais 1. Né? Aí eu vou usar de novo aquela parte lá, né? Vou pegar aqui e falar assim, olha, repare que aqui eu tenho um produto de duas funções, uma função f e uma função g. Então, ou seja, isso vai ser a transformada inversa de 1 sobre S ao quadrado mais 1, que é a primeira função, convolução com a transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 1. Olha, essa primeira aqui, ela é tabelada. Isso aqui dá seno cosseno, né? Seno de t. Seno de t. E essa outra aqui é o próprio cosseno. Então, isso aqui vai ser convolução com cosseno de t. Só que essa conta a gente já fez, né? Quando eu faço a convolução do seno com cosseno, isso é t seno de t sobre 2. Que essa parte aqui eu já fiz também, tá? Certo? Então, repare que, assim, não tem segredo na hora de usar a transformada inversa. Só que aí, no caso aqui, eu estou usando a parte de convolução. Quando vocês forem fazer os exercícios, já dá para fazer tudo direto, tá? Dei uma lida no material que tem algumas coisas, alguns exemplos a mais aqui, algumas coisas, e aí vocês... porque ajuda na hora de resolver os exercícios, tá? E eu acho que foi um erro aqui no material, depois eu corrijo. Né? Dúvidas aqui, pessoal? Não? Bom, então por hoje é isso. Assim, hoje a aula é só isso, é só falar de convolução mesmo. Já tem uma lista de exercícios, já tem a matéria digitada. Deem uma olhada lá, comecem a fazer os exercícios. E aí amanhã, não sei se vai dar para terminar essa parte da matéria de transformar de Laplace amanhã, tá? Talvez eu deixe alguns exercícios para a gente poder fazer na quinta. Ao invés de eu abrir, eu vou resolver alguns exercícios. Mas amanhã eu já devo dar mais uma atualizada naquele material lá, para ficar mais fácil. E aí, na quinta-feira, a gente faz uma aula de exercícios, certo? É isso mesmo por hoje, tá, pessoal? Boa semana para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda por e-mail, fala agora. Boa semana para vocês, bons estudos aí. Já tá tudo no jeito aí para vocês, tá? Até mais, pessoal. Professor, Bruno?